porque hoje está previsto, para essa terça, claro, a retomada da sessão no Congresso que vai analisar os vetos presidenciais, como o famigerado projeto do fim das saidinhas. Vamos ver no que vai dar, vamos entender com o Henrique Carmo, chegando ao vivaço diretamente de Brasília, trazendo todos os destaques e os detalhes. Então, muito bom dia, Henrique. O que você conta pra gente? Bom dia, Marinho. Isso mesmo. Logo mais às 14h inicia essa sessão conjunta entre deputados e senadores para avaliar os vetos presidenciais e também pontos como a abertura de crédito complementar para o orçamento. Entre os vetos que serão analisados, esse que você citou, da saidinha, daquele projeto de lei que prevê um endurecimento nas regras das saídas temporárias de presos, o presidente Lula vetou o ponto principal desse projeto, que seria a liberação desses presos de forma para visitar as famílias, a possibilidade de sair para visitar as famílias. A justificativa do governo foi de que essa possibilidade de retirar totalmente essa saída da prisão, essa progressão de pena, seria inconstitucional. Além desse projeto, também deve ser analisado o veto no projeto da Lei de Segurança Nacional, ainda do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente vetou o trecho da lei que criminalizava as fake news com penas de até 5 anos. Outros projetos também, outros vetos de projetos de lei devem ser analisados, como também da Lei Orgânica de Policiais Civis, Militares e de Bombeiros Militares, e também deve ser feita ali a avaliação de 9 projetos de lei do Congresso Nacional que prevê a abertura de R$2 milhões de créditos suplementares, o famoso reforço aí para o orçamento, para obras de infraestrutura, para a educação e também para o setor de turismo. Marinho. Bom, Henrique, a gente vai continuar com você, Henrique. Permanece aqui com a gente, por favor, que a gente vai voltar com outros temas aí que estão fervilhando aí no caldeirão de Brasília, mas a gente vai abrir a discussão para a nossa bancada. Então, fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com o Henrique Carmo, mas queria entender também aqui, Capitão Telhado, o que você acha, afinal de contas, do possível veto ao projeto das saidinhas? Claro que são vários exemplos aí se avolumando dia após dia, mês após mês, de presos nesse regime que acabam reincidindo e cometendo crimes novamente. Pensando ali através da ótica de quem é a favor desse veto, pensa que, não, mas é um número muito ínfimo, vocês estão querendo generalizar demais, porque isso aí acaba que é só uma fração muito pequena. Qual é a tua opinião? A minha expectativa é que o veto do presidente Lula seja derrubado assim que ser pautado nessa oportunidade. Espero que seja hoje, torço para isso, porque nós sabemos que 5% dos presos liberados nas saidinhas não retornam. Isso é estatística, isso está comprovado. Só que 5%, por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos falando de 35 mil presos condenados liberados por saidinha, 5% e 5 saídas no ano. Somam uma média de 10 mil presos anualmente sendo liberados e não retornando para as ruas, dando um retrabalho para a polícia. Eles vão reincidir também, é estatística, a cada 100% de presos em flagrante, 55% são reincidentes ou estão procurados, evadidos do sistema prisional. Então, não só eu, Capitão Telhada, mas a sociedade clama pelo fim das saidinhas e outras vergonhas ainda que persistem no nosso sistema criminal brasileiro. Mota, querendo trazer você também para a discussão, claro que focando nesse possível veto das saidinhas e como que esse veto pode eventualmente ser derrubado, e também trazendo um tema aqui corolário, tema que caminha junto, que é a questão das audiências de custódia que a gente trouxe na semana passada, com o ministro da Justiça e Segurança Pública comemorando que 50% das audiências de custódia acabam deixando em liberdade quem é detido, né? Além disso, mais de 500 mil de presos já foram libertos depois do procedimento de audiência de custódia, e várias pessoas aqui fazendo o papel de advogado do diabo, dizendo que, a reincidência para pessoas que vão para uma audiência de custódia e voltam depois é só de 1,6%, isso é nada, isso é ínfimo. O que você acha, Mota? É um bando de besteira. Vou só te interromper brevemente antes de te dar a palavra, porque a gente está de volta para você que está nos ouvindo aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, com o Roberto Mota comentando os possíveis vetos vindo de Brasília, em especial sobre o projeto das saidinhas, tão falado e tão malfadado para alguns. Vai que é sua, Mota. A audiência de custódia é um instrumento ideológico criado para aumentar a probabilidade do preso não ser punido pelo que ele fez, do criminoso não ser punido, né? É um absurdo, uma audiência criada com o único benefício de verificar o bem-estar do preso. Você não fala da vítima, não fala do crime, não dá início ao processo penal. É só para saber, o senhor está sendo bem tratado? Quer um casaquinho? Quer tomar um café?
é um absurdo, é ridículo, mas é verdade, é isso mesmo. E há quem ache ótimo que 50% dos criminosos presos em flagrante pela polícia são soltos nas audiências. Só quem não acha isso bom é o cidadão. Quanto à saidinha, a situação é muito simples. Dizem que a saidinha ajuda numa tal reinserção social. Há evidências disso? Não, não há nenhuma. O que há evidências é de que inúmeros desses criminosos cometem crimes quando estão nas saidinhas. Então, é muito fácil tomar uma decisão, porque para um argumento não há evidência nenhuma, para outro argumento há fartura de evidências. Saidinha já passou da hora de acabar. Boa, Mota, a gente vai estar voltando com o Henrique Carmo em breve lá em Brasília, mas a gente quer repercutir nesse exato momento aqui no Morning Show, 10 horas e 29 minutos, exatamente sobre esse assunto que a gente estava falando, que o Mota acabou de trazer para a gente, porque olha só, um entregador foi rendido na região metropolitana de Fortaleza e morto a tiros. O homem suspeito do crime estava em liberdade provisória há pouco mais de um mês e usava tornozeleira eletrônica. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o homem deixou a tornozeleira descarregar por completo minutos antes do crime. E esse é o Brasil real, a vida como ela é, muito longe dos gabinetes e das utopias ideológicas. A gente vê isso acontecendo com a recorrência maior do que qualquer um de nós gostaria de ver. Esse é o Brasil real aí, sem maquiagem e sem nenhum truque pirotécnico aí de marquetagem política que possa esconder. O que você acha? Mona, vamos trazer o Mano Ferreira também para a discussão. O que você achou? É um absurdo, né? Primeiro, enfim, toda a solidariedade aí à família da vítima que foi assassinado por mais um retrato da incapacidade do Estado brasileiro de cumprir a sua função básica, a primeira de todas as funções, que é garantir o direito à vida humana. Nós, brasileiros, temos cotidianamente desrespeitado os direitos mais básicos. E o Estado, que não consegue entregar esta que é a sua função precípua, sua função essencial, se arvora de muitas outras atividades que não consegue também entregar com eficiência. A gente precisa fazer um debate sobre prioridades. Não tem como termos discussões sobre perfuração de poço de petróleo, sobre indústria do aço, sobre qualquer que seja a função secundária, faltam até palavras diante desse absurdo, diante de um Estado que segue incapaz de entregar aquilo que é essencial, o direito à vida humana. E o ponto essencial para isso é a gente conseguir ser capaz, primeiro, de resolver todos os casos de homicídio. É inaceitável a taxa baixíssima de resolução dos crimes contra a vida que nós temos no Brasil. E, em segundo lugar, punir adequadamente os criminosos que cometem esse tipo de violação de direitos básicos. E outro veto que está dando o que falar vem do ex-mandatário da nação, Jair Messias Bolsonaro, em 2021, quando ele vetou, melhor dizendo, ali um dispositivo que, em tese, vai tipificar fake news como crime com até 5 anos de pena e reclusão. Fabrício Natsky, sua opinião em relação a isso? Vai entrar como um jabuti? Como é que está essa situação especificamente? Eu estava ouvindo até o Kobayashi comentar mais cedo no Jornal da Manhã que é importante que essa legislação ela tenha bem definido o que é fake news e o que não é, porque o projeto de lei que está aí, ele não deixa isso bem esclarecido. E a gente abre uma possibilidade de um verdadeiro vácuo jurídico, né, André? Isso é extremamente perigoso, ainda mais falando de fake news. O que a gente pode falar com certeza é alguma coisa há de ser feita. A gente viu, a história tem mostrado pra gente ao longo dos últimos anos o risco das fake news na sociedade, claro. Como isso pode influenciar processos políticos, influenciar o futuro do país. É o que eles chamam de comunicação enganosa em massa. Pois é, justamente. Em relação agora a essa questão da saidinha, né, que eu queria comentar também, se possível. Por favor. Acredito que o mais importante é o seguinte, a sensação da sociedade, o Telhado estava falando disso, a sociedade
que é o fim da saidinha. Acho que a questão aqui é a gente saber, a gente está trazendo todos os dados, esclarecendo o máximo possível isso tudo. A sociedade está bem informada em relação a esse assunto, porque a vontade, democracia é isso, né? É a gente ter as informações, os dados à nossa disposição, todos eles, e aí, a partir disso, tomar uma decisão que vai virar a lei, que, enfim, vai ser o que vai nos pautar no dia a dia. E não sei dizer ao certo se a gente tem, de fato, essa consciência envolvendo a saidinha. Mas é a vontade popular e acho que esse veto vai acabar sendo derrubado também.